Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 27 de abril, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 6, do 44 até o 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, meus irmãos, cai por terra todo e qualquer argumento de que Jesus não está presente no corpo, com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Aqui nós já vamos falar aquele ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau, aquele famoso dito popular, porque aqui está explícito, claramente, que Jesus é realmente Deus e ele está presente na Eucaristia. Só que uma coisa chama muito a minha atenção quando eu leio esta passagem. O versículo número 47. Porque o versículo 47 é uma afirmação. Jesus está afirmando. Em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê. Então aqui, meus irmãos, já cai por terra todo aquele argumento de possível salvação daqueles que não acreditam. O cara se declara ateu. Eu sou ateu, eu não creio. E daí tem gente que fala que essa pessoa será salva pelo amor. Eu vi um padre falando isso, tá? Um padre que vive dando catequeses aí pelo Instagram falando esse despautério. Porque não tem cabimento uma pessoa que não crê. E depois ainda ele discutiu comigo ainda, né? No vídeo. Falei, padre, isso é absurdo. Uma pessoa fala, eu não acredito em Deus, eu não creio. E o senhor tem a capacidade de falar que ele vai ser salvo? Como que Deus pode salvar alguém que não crê nele, que não acredita? Só Deus conhece o coração das pessoas. Aí você já vai ver, né? Padre que fala assim, é muito massa. Acho que vocês até viram. Essa pergunta é muito massa. Vocês já viram esse padre aí no Instagram, por aí. Enfim, o que eu quero trazer hoje na nossa catequese, meus irmãos, é uma situação que está ocorrendo no sínodo da sinodalidade, o sínodo dos bispos, que já não é mais sínodo dos bispos. Então, o que eu sempre digo, às vezes que nós falamos sobre mudanças dentro da igreja que estão ocorrendo e que às vezes nós não sabemos o que isso vai resultar. Essa sinceramente, é isso que eu não sei onde isso vai resultar. Mas o Papa tem promovido algumas mudanças hierárquicas. Tá? Quando você fala, o Papa vai mudar a doutrina, muito provavelmente eu acredito que
no pontificado de Papa Francisco não haverá mudanças doutrinárias. Essas que o pessoal acha, casamento disso e daquilo, comunhão para a segunda união, eu acredito que isso não vai mudar, tá? Mesmo com bastante, vamos dizer assim, burbúrios aí falando nesse ponto, eu acredito que isso não mude. Porém, o que está ocorrendo é uma mudança hierárquica. Talvez leigos mandando mais do que padres, sem, às vezes, a mínima capacidade para isso. Então, essa é a notícia que causou, vamos dizer assim, um espanto aí. Olha, leigos, incluindo mulheres, terão votos no sínodo do bispo sobre a sinodalidade, ou seja, o sínodo é de bispos, mas agora tem leigos que vão votar. E isso é algo muito, vamos dizer assim, preocupante. Por quê? Porque com uma quantidade de leigos votando, né? Lembrando que tudo que pode ser aprovado na igreja, ela precisa de mais de 66%, mais de 2/3 para que isso seja aprovado. Mas com 20% de leigos para votar, né, escolhidos para votar, então, sei, será que pode ser manipulado qualquer coisa na igreja com essa escolha? Não sei, como eu disse, não sei onde isso vai chegar, mas eu vou trazer a matéria aqui para que vocês compreendam o que está ocorrendo. O Papa Francisco introduziu novidades no ordenamento da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, o Sínodo da Sinodalidade, que acontecerá de 4 a 29 de outubro de 2023. Participarão do sínodo 70 membros não bispos. Provavelmente metade deles serão mulheres. Todos terão direito a voto. A mudança foi aprovada pelo Papa no dia 17 de abril. Até agora, o sínodo era uma assembleia de bispos que se reúnem convocados pelo Papa para trocar mutuamente informações e compartilhar experiências, com o objetivo comum de buscar soluções pastorais válidas e universalmente aplicáveis. Foi instituído como órgão permanente pelo Papa Paulo VI em 15 de setembro de 65. Estes membros, não bispos, do Sínodo da Sinodalidade serão escolhidos pelo Papa. Com esta decisão do Santo Padre, o Sínodo continuará sendo um sínodo dos bispos, mas haverá esta participação ampliada, disse o cardeal Mário Grech, secretário do Sínodo dos Bispos. Ontem, aliás, dia 26, em uma entrevista coletiva no Vaticano. Os 10 padres pertencentes a institutos de vida consagrada, que normalmente eram escolhidos para representar suas respectivas organizações, serão substituídos por 5 religiosas e 5 religiosos pertencentes a institutos de vida consagrada, e eles terão direito a voto. Na hora de identificá-los, não se leva em conta só a sua cultura geral e prudência, mas também seus conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, assim como a sua participação em diversas capacidades no processo sinodal, dizem os organizadores. Não é uma revolução, mas uma mudança importante. Os 70 novos membros são 21% da Assembleia, que permanece sendo uma Assembleia de Bispos, como uma certa participação de não-bispos, disse o arcebispo de Luxemburgo e relator-geral do Sínodo, o cardeal jesuíta Jean-Claude Hollerich, durante a coletiva. Cabe às assembleias continentais propor 20 nomes e o Papa poderá escolher 10 de cada continente e da Conferência dos Patriarcas do Oriente Médio, continuou Hollerich. Seria bom
entre esses 70, metade sejam mulheres, que haja jovens para que a igreja esteja bem representada. Em fevereiro de 2021, o Papa nomeou uma freira, irmã Natalie Beckkark, secretária do Sínodo. Ela seria a primeira mulher a votar numa Assembleia Sinodal. Até a data, mulheres religiosas ou leigas só podiam ser auditoras e intervir durante a Assembleia sem direito a voto. Outra novidade será a presença de bispos que não fazem parte de uma conferência episcopal como Luxemburgo. Até agora, essas igrejas não estavam representadas. Desta vez, poderão enviar um membro ao sínodo. A igreja estará mais completa neste sínodo e será uma alegria ter toda a igreja reunida em Roma, disse o cardeal Hollerich. O espaço da tenda se amplia, disse o cardeal Mário Grech, citando o nome do documento sobre a fase continental do sínodo da sinodalidade. A participação de novos membros não garante só o diálogo que existe entre a profecia do povo de Deus e o discernimento dos pastores. A circularidade posta em movimento ao longo do processo sinodal, mas também garante a memória. Para Grech, os novos membros são testemunhas da memória do processo sinodal, do caminho de discernimento iniciado há 2 anos. Esperamos que as mudanças introduzidas pelo Santo Padre possam enriquecer tanto o sínodo, cuja natureza não é afetada porque continuará sendo sínodo dos bispos. Mas toda a igreja, respondendo a uma pergunta sobre as votações finais, os cardeais reiteraram: não estamos atrás dos votos. Segundo eles, o voto é um instrumento humano que ajudará, mas o sínodo é um discernimento, é uma oração. O Papa disse em várias ocasiões que o sínodo não é um parlamento, mas um processo para ouvir e envolver-se com o Espírito. O sínodo da sinodalidade começou em 2021 em uma fase de consulta com todas as dioceses do mundo. As consultas geraram novas reuniões, relatórios regionais, continentais e um geral que se chama Alarga o Espaço da Tua Tenda. Com uma base nesse relatório, está sendo escrito por uma comissão nomeada pela Santa Sé, o instrumento Labores, que deverá estar pronto no final de maio e servirá como base para as discussões da Assembleia de outubro. Uma nova Assembleia em outubro de 2024 deve encerrar o sínodo da sinodalidade. Meus irmãos, é meio difícil de comentar tudo isso, porque nós não sabemos o que isso resultará. E esse sínodo também não está muito claro o que quer resultar. Mas o que eu posso dizer é que quase todos os relatórios das conferências episcopais e das dioceses do sínodo são ruins, querendo aprovar um monte de coisa que não estão de acordo com o que a igreja sempre ensinou nesses 2000 anos. Então nós precisamos rezar muito, né? Eu não sei o que vai acontecer com essa mudança hierárquica, né? Dando muito poder a leigos e diminuindo o poder de bispos e padres, né? Rezemos. Os tempos são tempos que necessita de nós muita oração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.